Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Alisson Veras, professor de História Geral. Estamos aqui hoje para tratar de um assunto e de uma personalidade, Napoleão Bonaparte. Um dos homens mais lidos, um dos nomes mais narrados, um dos homens mais romantizados da história. Uma das figuras históricas políticas mais importantes que a história da humanidade teve e que as transformações que Napoleão provocou durante a sua existência reverberaram na história durante muito tempo. A Era Napoleônica é um período de 16 anos, que pega ali do final do século XVIII, 1799, até o ano de 1815. E esse período de 16 anos nós vamos ter que dividir em duas instâncias. Você tem um primeiro momento, que é o período do consulado, e o segundo momento, que é o momento do império. Falando sobre a chegada de Napoleão. Bom, Napoleão, meninos, chega ao poder através de um acordo político com a burguesia girondina, que é o famoso golpe do 18 Brumário. Então, no momento que Napoleão Bonaparte, ele dá esse golpe do 18 Brumário, né? Te liga que o golpe do 18 Brumário não é Napoleão que chegou e deu um golpe, não. Não é isso, é um arranjo político, onde a burguesia se une com Napoleão para simplesmente colocá-lo no poder com o intuito de pacificar a França e consolidar as conquistas da burguesia. Lembrando que, inicialmente, o consulado de Napoleão era trino, mas, posteriormente, nós vamos ter uma Constituição onde esse consulado ele vai se alterar de um consulado trino para um consulado uno. Agora, o que de fato interessa para vocês nesse consulado são as reformas que são feitas por Napoleão. Reformas em várias instâncias para poder pacificar e estruturar a França. Lembrando que a Revolução Francesa provocou um caos em 10 anos de sua história. E Napoleão chega para pacificar o país. Não é à toa que, popularmente, eu chamo esse período como o período de arrumando a casa. É o momento que Napoleão chega, varre a casa, passa um pano, lustra os móveis e começa a organizar a estrutura da França. Para isso, reformas têm que ser feitas. E reformas não faltarão. Vamos dividir essas reformas em âmbitos. Primeiramente, vamos pegar as reformas políticas. Primeiro, reformas políticas externas. Paz de Amiens, um acordo político com a Inglaterra e com a Áustria para evitar a invasão de suas fronteiras, mas ao mesmo tempo Napoleão se compromete a evitar que o radicalismo da Revolução Francesa se espalhe pelo continente europeu. Ou seja, é uma troca. Napoleão evita o radicalismo revolucionário se expandindo pelo continente e, em consequência disso, as grandes potências como Áustria e Inglaterra saem da porta francesa e não mais tentam invadi-la. O acordo é feito e a paz internacional é momentaneamente feita. A partir desse momento, Napoleão Bonaparte pôde fazer outras coisas, como, por exemplo, vendeu a Louisiana para os Estados Unidos, né? Louisiana, que era uma faixa de terra gigantesca, que saía da fronteira do Canadá e vinha praticamente até a fronteira com o México. Nesse momento, os Estados Unidos estão fazendo aquele processo do Far West, ou seja, a grande marcha para o oeste, onde eles saem da costa leste e vão para a costa oeste. E a Louisiana era bem no meio do atual país, então era necessário a compra. A compra foi feita, cerca de 5 milhões de dólares no valor do período foram dados. Napoleão pegou esse dinheiro e investiu todo na França. Interessante é isso. Além da venda da Louisiana para os Estados Unidos, você tem também nesse momento que é praticamente consolidada a Guerra de Independência do Haiti, onde no ano de 1803 para 1804, as derrotas francesas lá na ilha de Santo Domingo fazem com que Napoleão oficialize a libertação e o Haiti se transforma na primeira colônia que passa a ser um estado latino-americano livre dentro do continente ao qual nós estamos. Então, a independência do Haiti em 1803 para 1804 sela a primeira colônia que se transforma em um país livre de origem latino-americana. Fato importante que, obviamente, vai abalar um pouco a estrutura da França nesse momento. Tá? Reformas internas, em vários aspectos. Religiosamente, foi feito um acordo de paz com a Igreja Católica chamado de Concordata, onde os membros da Igreja Católica deixam de ser perseguidos, a Igreja Católica volta a funcionar, volta a ser a religião oficial, o clero passa a ser remunerado pelo Estado, uma forma de padroado, mas em compensação, Napoleão simplesmente não pode devolver as terras da igreja. Então o acordo é simples, olha, igreja, você pode voltar, você novamente será a religião oficial, nós iremos remunerar o clero, né? Mas eu não vou devolver suas terras, porque eu preciso dessas terras para eu poder desenvolver a estrutura agrícola da França. Então Napoleão faz um acordo, a Igreja Católica viu que o acordo era muito proveitoso, porque a situação era muito complexa e aceitou. A concordata é feita e a partir desse momento, Estado e Igreja voltam a se relacionar. Além disso, economicamente, contando com o dinheiro da burguesia e da venda da Louisiana, Napoleão funda um banco estatal chamado de o Banco da França e que esse banco criou uma nova moeda
o franco, que vai substituir os assignats da Revolução Francesa, e esse franco com o tempo vai se tornando uma moeda forte, e o franco existiu em circulação na França, galera, de 1800 até 2000, quando ele foi retirado para a entrada do euro, ou seja, 2 séculos dessa moeda, tá bom? Com o dinheiro do banco, financiou a indústria nacional, a produção agrícola e viu o comércio crescer. Geração de emprego e renda, desenvolvimento da indústria, do comércio e da agricultura, ou seja, Napoleão está ajudando no crescimento da burguesia, está gerando emprego e renda, fazendo com que a população saia um pouco da miséria ao qual estava. Então, olha como a imagem de Napoleão está começando a crescer em todos os âmbitos sociais. Além do mais, a nível educacional, criação de uma educação estatal laica e gratuita, com a criação dos liceus, que vão servir com 2 objetivos. Primeiro, formação de oficiais do Exército, olha o interesse de Napoleão. E segundo, ocupar os novos cargos públicos da França. Ou seja, Napoleão definitivamente substituiu a estrutura nobiliárquica francesa por uma estrutura mais aburguesada, dessa nova galera que está saindo dessas escolas que são os liceus. Perfeito? Temos também a criação das escolas de direito, de política, técnica naval, olha como Napoleão é inteligente, país mais poderoso do mundo, Inglaterra, então a gente vai ter que ter uma frota naval que seja compatível a ela, e a criação das escolas politécnicas de engenharia, que são associadas ao Exército. Olhem o que acontece até hoje com o militarismo. No caso do Brasil, você tem o Exército associado à engenharia. Olha o que é o IME, né? Olha o que é que são essas grandes escolas de engenharia do Exército. Por quê? Quando você vai para a guerra, você precisa da engenharia, você precisa construir estradas, precisa construir pontes. Então isso é muito importante para que haja uma perfeição no deslocamento de tropas. Então é Napoleão que cria essa característica de unir a ideia da engenharia ao militarismo. Agora, aquilo que Napoleão considerou como um dos seus maiores feitos. A criação do Código Civil Napoleônico, que é um código que simplesmente consolida as conquistas burguesas. Se ele foi posto no poder para isso, o código agora de 1804 é consolidado. O código, ele afirma, de fato, o capitalismo na França e simplesmente garante alguns direitos como a igualdade perante a lei, o direito de propriedade, a proibição de greves e sindicatos. Olha, ó, que é algo mais burguês do que isso. Proibição de greve e sindicato, né? Retorno da escravidão nas colônias, até porque tem muita gente que lucra ainda com o tráfico negreiro. Então você está vendo que esse código, ele é um código voltado exclusivamente para os interesses da burguesia. E é um código de caráter patriarcal. Perfeito? E esse código, ele simplesmente é a base de formação de praticamente todos os códigos do mundo ocidental. Perfeito? Então vocês veem como Napoleão faz reformas pesadas na França. Essas reformas continuam. De que forma? Como eu mencionei para vocês, em 1802 a gente vai ter uma Constituição na França, e essa Constituição faz com que o consulado trino, né, o triunvirato, seja transformado em um consulado uno e vitalício. E 2 anos depois, Napoleão faz um plebiscito, onde nesse plebiscito ele faz o seguinte questionamento ao povo francês. Povo francês, vocês aceitam que eu seja seu imperador? 60% da população disse, ok. E Napoleão, pela primeira vez na história da França, um rei, um monarca, um imperador, é eleito pelo voto do povo. Napoleão é eleito imperador, nasce o primeiro império francês e Napoleão é intitulado Napoleão I. No dia 2 de dezembro de 1804, a gente vai ter uma simbologia muito importante, que é qual? A coroação de Napoleão na catedral famosíssima de Notre Dame. A coroação de Napoleão, ela é uma inversão histórica, porque durante quase 1000 anos, a Igreja Católica, ela simplesmente coroou reis por todo o continente e os reis ficavam ajoelhados, prostrados, mostrando exatamente o poder que a Igreja Católica tinha sobre os reis e sobre o Estado. Napoleão, quando convida o Papa Pio VII para a sua coroação, o Papa simplesmente será o quê? O Papa será apenas um coadjuvante. Apenas um coadjuvante. E aí esse coadjuvante fica perplexo, porque Napoleão pega a coroa, coloca na cabeça de Josefina e depois se autoproclama imperador dos franceses. O que é que isso simboliza? Simboliza que o Estado é mais poderoso do que a Igreja. É a inversão histórica. É o momento que, de fato, esses Estados-nação, nascentes no continente europeu, se consolidam com poder na mão de seus reis, de seus monarcas, de seus líderes. E a Igreja Católica perde mais força ainda. Algo impressionante para a carreira política desse grande cara. A coroação faz com que o consulado se transforme em império.
O Império Napoleônico, pegando ali de 1804 a 1815, agora nós temos uma nova faceta de Napoleão. Se o primeiro momento foi de arrumar a casa, o segundo momento é de se expandir. E Napoleão percebeu que se ele quisesse ser o líder do mundo e a França a maior potência mundial, ele teria que destruir a Inglaterra. Não é à toa que ele não se fez de rogado, e apenas um ano depois de ser coroado como imperador dos franceses, Napoleão, com o apoio da Espanha, tenta invadir a Inglaterra na famosa Batalha de Trafalgar. Napoleão, com o apoio dos espanhóis, coloca os navios no Canal da Mancha, ordena o ataque à Inglaterra, só que o almirante Nelson simplesmente deu uma pancada formidável na frota naval franco-espanhola. É o momento que a Inglaterra mostra para o mundo o tamanho da sua estrutura militar, naval, obviamente, consolidando a sua supremacia nos mares. Não é à toa que lá na Inglaterra, né, lá em Londres, você tem uma praça, né, a Praça Trafalgar, tem um obelisco gigantesco, que é uma homenagem a essa vitória brilhante que o almirante Nelson teve sobre Napoleão Bonaparte. E meninos, quando Napoleão pega essa porrada aí para os ingleses, é o momento que Napoleão percebeu o seguinte, não dá para invadir não. Então se não tem como eu destruir esse país militarmente, eu vou destruí-lo economicamente. E aí apenas um ano depois, Napoleão cria uma brilhante ideia, mas que essa brilhante ideia daqui a pouco vai gerar uma ideia de jirico, o bloqueio continental. O bloqueio continental eu nem chamo de guerra fria, é uma guerra quente dentro do continente europeu. Por quê? A partir da sua decretação, ou tu é do lado da França ou tu é do lado da Inglaterra. Acabou. Porque a partir desse momento, o que é que Napoleão diz? Proíbe que toda a Europa comercialize com a Inglaterra. E se ousar desobedecer, é invadido. Num primeiro momento, a Europa, receosa pelo tamanho do exército de Napoleão, se pronuncia favorável ao bloqueio, só que em pouquíssimo tempo, menos de 6 meses, esse bloqueio começa a ser furado. E professor, me diga uma coisa, por que o bloqueio continental ele fracassou? Primeiramente, quais são os objetivos do bloqueio? Enfraquecer economicamente a Inglaterra, proibindo as relações comerciais com países europeus. Só que eu estou mostrando para vocês que o bloqueio vai ser um total fracasso. Por que é um fracasso? Porque simplesmente a Europa toda precisava da Inglaterra. E era humanamente impossível você cortar o cordão umbilical que unia a Inglaterra à Europa nesse momento. E o segundo ponto, a França ainda está engatinhando no seu processo de revolução industrial. Ela não tem capacidade de suprir as necessidades do continente europeu. Por isso que esse bloqueio começa a aparecer o quê? Furo, contrabandos começam a acontecer, países começam a ter novas alternativas comerciais que não sejam França e Inglaterra, e aí simplesmente Napoleão percebeu que o seu bloqueio está naufragando. E no momento que Napoleão percebe que a Europa está desobedecendo o seu bloqueio, começa o que a gente pode considerar uma guerra mundial. As grandes guerras napoleônicas, certo? As guerras napoleônicas, elas são guerras no continente europeu, mas que elas irão influenciar praticamente todo o planeta. Professor, o que é que são essas guerras napoleônicas? Invasões dos países que desobedeceram o bloqueio continental. Regiões que são invadidas. A Dinamarca, o Reino da Dinamarca, o Reino da Noruega, o Grão-Ducado da Polônia, região do Sacro Império Romano Germânico. A quebra do Sacro Império do Primeiro Reich é fundamental, porque simplesmente a separação posteriormente vai fazer nascer Itália e Alemanha. Olha, que mais tarde serão os países que gerarão a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Te liga. Espanha, moço, a gente vai ter uma verdadeira guerra civil. Napoleão tirou o rei espanhol, Fernando VII, colocou o irmão dele, Luís Bonaparte, e simplesmente você vai ter... Opa, vou refazer bem aqui, viu? Regiões que foram invadidas por Napoleão. O Reino da Dinamarca, o Reino da Noruega, o Grão-Ducado de Varsóvia, que é onde é a Polônia, região do Sacro Império, que vai quebrar o Primeiro Reich, e com a quebra do Primeiro Reich, posteriormente nascerão Itália e Alemanha, que são países que gerarão Primeira e Segunda Guerra Mundial. Ó, fica de olho nisso. A Espanha vai ser um caos. Uma guerra civil explodirá na Espanha. Napoleão tirou o rei espanhol, Fernando VII, e colocou seu irmão José Bonaparte. Começa a criar um clima de xenofobia muito forte, o nacionalismo é muito intenso nos espanhóis nesse momento, e uma guerra civil se inicia. E Napoleão não terá piedade. A quantidade de mortes na Espanha será gigantesca. Não é à toa que o grande pintor Goya fez um quadro que simbolizava a destruição, que é o fuzilamento de 1808, que são tropas napoleônicas simplesmente fuzilando a população civil da Espanha. Olha aí, pela primeira vez a Espanha sendo palco de uma guerra civil e onde um estrangeiro vai matar. Cenas do próximo capítulo na Segunda Guerra Mundial, vocês verão
coisa semelhante. Portugal. Se a Espanha teve uma guerra civil que desorganizou seu império, favorecendo a independência da América Hispânica, em Portugal você teve a fuga da família real para o Brasil, acelerando o processo de independência. Então, Napoleão ataca a Europa e, por tabela, muda o continente americano. Consequências dessas invasões: derrubada de valores aristocráticos pelo continente europeu, porque a difusão do Código Civil, que é um código burguês, consolida a estrutura capitalista burguesa pela Europa. Difusão de ideais nacionalistas, olha como isso é fundamental. Essa ideia de pertencimento, essa ideia de você lutar pelo seu Estado-nação, a partir desse momento nasce de uma forma muito intensa. E as guerras mundiais, elas são muito importantes nessa característica, o desenvolvimento de ideias xenofóbicas nacionalistas. Napoleão é muito importante para o desenvolvimento dessas ideias. E uma coisa que gera a difusão desse nacionalismo, que é a exploração das populações locais. Ou seja, durante quase 5, 6 anos, Napoleão atacou a Europa, conquistando vários países, só que Napoleão vai se dar mal. E onde foi que Napoleão se deu mal? Na Rússia. Onde os russos, utilizando de uma tática maravilhosa, a tática da terra arrasada, simplesmente fez com que Napoleão praticamente perdesse quase 500 mil de soldados. Napoleão, que entra na Rússia na tentativa de conquistá-la, com aproximadamente cerca de 600 a 700 mil homens, vê o seu exército minado pela grande tática da terra arrasada, que constava em quê? Destruir plantações, envenenar sistema de abastecimento de água, destruir residências e prédios públicos para que o exército não tivesse absolutamente nada e ficasse vagando, e aí o exército vai perecendo. Napoleão entra com quase 500 mil e sai da Rússia 2 anos depois com aproximadamente 100 mil soldados. Napoleão foge. E na hora que Napoleão foge, uma sexta coligação é formada. Por quê? A Inglaterra percebeu que esse era o momento de destruir Napoleão, que está saindo fragilizado. E com o apoio da Prússia, da Rússia e da própria Áustria, nós vamos ter uma poderosa batalha, que é a Batalha de Leipzig, a Batalha das Nações em 1813, que é uma derrota para Napoleão. Napoleão sai derrotado da Rússia e, na sequência, é derrotado em Leipzig. No momento que Napoleão é derrotado nessa Batalha das Nações, a Inglaterra forjou um tratado com Napoleão, pelo respeito que os ingleses tinham com ele. Por esse tratado, o famoso Tratado de Fontainebleau, Napoleão abriria mão de todos os direitos ao trono francês. Em troca disso, receberia uma pensão anual de 2 milhões de francos e também seria coroado rei da Ilha de Elba. Uma certa ironia, né? Napoleão queria ser dono do mundo e agora é dono de uma mísera ilha, a Ilha de Elba. Ele é rei, mas ele não pode sair, porque tecnicamente ele está no exílio. Napoleão fica durante 1 ano e meio prisioneiro em Elba, mas ao mesmo tempo ele era rei, né? Ele não podia sair, mas ele recebia visitas, recebia cartas, documentos, ou seja, ele era livre dentro da ilha. Ele não poderia sair, mas tecnicamente é um exílio. Com o exílio de Napoleão em Elba, a França nesse momento vai ser governada por Luís XVIII, é uma tentativa de retorno do absolutismo com a chegada de um rei Bourbon, irmão de Luís XVI, Luís XVIII ascende ao trono. Só que Luís XVIII ficou pouco tempo no trono, apenas cerca de 1 ano e meio, porque quando Napoleão foge de Elba com o apoio do exército francês, ele retorna para Paris. E quando Luís XVIII sabe que Napoleão está voltando para Paris, ele sabe que o primeiro alvo é ele. Então, para não morrer como irmão, Luís XVIII simplesmente pega a coroa, o cetro, coloca em cima do trono e simplesmente foge. Para onde é que ele vai? Se refugia na Bélgica. Napoleão chega na França, o trono está vazio, ele pega a coroa, o cetro, coloca a coroa na cabeça e diz: eu novamente sou imperador dos franceses. Na hora que ele diz isso, a Inglaterra diz: epa, parou, você está desrespeitando o tratado. Você não pode assumir como imperador novamente. Napoleão diz: podemos conversar? A Inglaterra responde: a conversa contigo é no fight, é no campo de batalha. E aí simplesmente a Inglaterra não aceita a recoroação de Napoleão. E nós vamos ter um período histórico agora nesse momento chamado de o período dos 100 dias, que vai ali de março até junho de 1815, onde novos conflitos da França com a 7ª coligação começam a acontecer. Napoleão, obviamente, já não é mais o mesmo, as suas tropas já não têm a mesma quantidade de soldados. E no dia 18 de junho de 1815, o litoral da Bélgica será palco de algo épico. A última batalha de Napoleão Bonaparte. Em 18 de junho de 1815, Napoleão Bonaparte é derrotado definitivamente na Batalha de Waterloo. E naquele momento, a grande era napoleônica desaparece. Por quê? A Inglaterra não tem mais tanta piedade. Ao invés de fazer acordos diplomáticos com Napoleão, a Inglaterra trata Napoleão agora como um prisioneiro. Napoleão será mandada para uma ilha distante, a ilha
de Santa Helena. Napoleão chega em Santa Helena em 1815 e sai dela morto. No dia 5 de maio de 1821, 6 anos depois, o grande líder político da França morre. Napoleão Bonaparte. Meus amigos, vocês estão vendo que esse homem bagunçou o mundo todo. E obviamente que depois da prisão e da morte de Napoleão, o mundo terá que ser reestruturado. E essa reestruturação vai ser dolorosa, porque os ideais liberais baterão de frente com os ideais conservadores. Cenas do próximo capítulo. Encerramos a nossa aula aqui sobre o pequeno grande homem, sobre o gigante Napoleão Bonaparte. E em breve nós voltaremos com novas aulas. Valeu, galera. Grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até mais.